Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Franco Bastos. Hoje a gente vai tentar corrigir um probleminha que muita gente está enfrentando aí com a lâmpada. Esta lâmpada aqui, a lâmpada espiã. Eu já gravei um vídeo sobre esta lâmpada aqui, que eu vou deixar aqui no card. Antes de mais nada, se você tiver qualquer problema, comente aí para eu ver se a gente consegue encontrar a solução. Se você tiver problemas não relacionados à rede também, por exemplo, relacionados à conexão do cartão de memória, deixa aí nos comentários, beleza? A tela de erro que algumas pessoas estão enfrentando, algumas pessoas têm me relatado isso aqui, de mostrar que o dispositivo está offline, e outros casos também, quando você vai passar para a sua rede Wi-Fi, você vai conectar a lâmpada na sua rede Wi-Fi para que ela fique disponível a partir de qualquer lugar, e também para que você possa utilizar a rede Wi-Fi do teu celular normalmente para se conectar à internet. O que acontece? As pessoas relataram que simplesmente ficava carregando infinitamente, que foi justamente isso que aconteceu comigo também, fica carregando infinitamente e não conecta nunca. O que a gente vai fazer aqui com a versão antiga do aplicativo é inclusive bem mais fácil de conectar, porque ele já vai sugerir para a gente conectar direto, sem ter que conectar primeiro na rede local. Você vai entender quando eu mostrar aqui. Eu vou deixar aqui o link para o Google Drive aí na descrição, para você baixar o aplicativo que a gente vai utilizar. Você não encontra na Play Store porque é uma versão antiga do aplicativo. Então no vídeo basta você clicar aqui para mostrar a descrição e clicar aqui no link que eu vou deixar aqui abaixo para baixar do Google Drive. Vai aparecer nenhuma visualização disponível. Eu clico em download porque realmente não tem como visualizar esse tipo de arquivo. Vou selecionar aqui o Chrome mesmo. E aqui ele fala que não foi possível fazer a verificação de vírus que o Google faz, mas você pode baixar, e se você preferir você pode fazer a verificação no teu antivírus aí normalmente. Vou clicar em fazer o download mesmo assim e vou colocar aqui o Google Chrome. Isso daqui é um instalador, então ele vai sempre fazer esses alertas de segurança, mas esse arquivo eu fiz uma varredura, fiz uma verificação e não acusou nenhum problema com ele. Vou clicar em OK e está baixando aqui o arquivo, fazendo download. Vou clicar aqui em detalhes para a gente acompanhar o status aqui. OK, já baixou. Vou clicar em abrir aqui, clicar sobre ele para abrir e vamos clicar em instalar. Clicamos em abrir, depois da instalação concluída. E aqui ele vai pedir algumas permissões. Vamos permitir aqui, somente durante o uso do aplicativo é melhor. Permitir. Aqui você pode clicar aqui em provar para testar. Depois, se você quiser criar uma conta, você pode também. Vou clicar aqui em fale sobre isso mais tarde. E aqui não vai aparecer nenhum dispositivo. Agora chegou a hora de a gente fuçar na lâmpada. A gente vai redefinir para as configurações de fábrica. Se você tiver algum cartão de memória aí, já tira, salvo que você tiver nele, porque a gente vai fazer isso, redefinir para as configurações de fábrica. Para redefinir é aquele mesmo esqueminha, você pega um clipe de papel e desdobra o clipe de papel, caso você não tenha mais a chavinha dela. Mas se você tiver a chavinha que veio na caixa, você pode fazer com a chavinha mesmo. Eu vou procurar aqui o orifício que a gente coloca a chavinha para redefinir. No caso, cuidado para não confundir com o microfone dela, porque se parece um pouco o buraquinho do microfone. Já achei aqui, olha, como você pode perceber, aqui está o buraquinho que você coloca a chave para redefinir. E aí é só pressionar e segurar. Para garantir, eu vou segurar por uns 30 segundos aqui, até ela falar tudo que ela tiver para falar, até desabafar. Vamos lá, 30 segundinhos aí. Estou pressionando. Desabafa, minha filha. Fala tudo o que você tiver para falar. Ok. Já foi
redefinido e já foi estabelecido o ponto de acesso, conforme ela falou aí, né? Agora a gente pode conectar. Ela gerou a rede local aqui, a rede dela. Vamos arrastar para baixo. Segura aqui no onde tem o ícone do Wi-Fi. Segura pressionado com o dedo. Aqui eu estou usando o mouse, mas você vai com o dedo, é o mesmo procedimento, não tem diferença. Eu vou clicar nesse código aqui que representa a rede que ela acabou de gerar. Vai mostrar que está conectado, mas sem internet, normal. E agora a gente vai voltar para o aplicativo. Olha só o que vai acontecer. Não apareceu nada ainda, né? Então vamos fechar o aplicativo e abrir de novo. Vou fechar ele aqui. Abrir o V380 Pro de novo, porque ele deve sugerir, quando eu clicar aqui em provar, ele deve sugerir a lâmpada. Olha só, já está sugerindo. É essa aqui. Esta é esta lâmpadazinha aqui, esse dispositivo que está aparecendo aqui na tela. Eu vou colocar para ir para conectar. E certo. Agora, muito importante, essa senha que você vai colocar aqui é a senha do seu Wi-Fi. Não tem nada a ver com a lâmpada, certo? É a senha do Wi-Fi que você usa mesmo. Eu vou selecionar aqui a minha rede aqui embaixo primeiro. E aí depois eu coloco aqui a senha da minha rede, que você não pode ver porque vai que você está aqui por perto, então você não vai poder ver. Mas é só digitar a senha do seu Wi-Fi que você usa para conectar a internet aí e clicar em confirmar. Ela vai falar umas besteirinhas aí e a gente só tem que aguardar agora. Tá vendo como é muito mais prático? Aqui ela já está conectando direto à rede. Ela já está conectando direto ao seu roteador. Ela já, você baixando aqui, você vai perceber o seguinte: o meu celular ele já voltou para a rede de internet daqui, que é essa rede Franco aqui. Ele já voltou a se conectar com a internet normalmente. Ele estava conectado na lâmpada sem acesso à internet. E automaticamente a lâmpada desconectou dele, porque ela excluiu a rede temporária que ela criou. E automaticamente o aplicativo já conectou a lâmpada à minha rede Wi-Fi. Ou seja, essa versão do aplicativo aqui, a versão mais antiga, ela é mais prática do que a versão mais nova. Clico aqui em terminar. Provavelmente eu vou ter que definir uma senha aqui. Eu clico aqui, ó, tá online, LAN online, né? Clico em definir a senha. A senha tem aqueles mesmos critérios lá. Aqui, por exemplo, eu vou colocar o seguinte: clicar nesse olhinho aqui, colocar 3 letras P. E tem que ter um ponto, né? Colocar um ponto, 3 letras P de novo, tanto faz. E vou colocar um 2, ó. O comprimento da senha é de 6 a 31 dígitos, ou seja, tem que ter no mínimo 6. E tem que ter dígitos, ou seja, números. Tem que ter dígitos, aliás, números, letras e que contém pelo menos 2 ou mais caracteres. Ok, eu acho que está atendendo. 2 ou mais caracteres, tem que ter caracteres especiais. Não colocaram aqui que é caracteres especiais, mas tem que ter também. Então já tem aqui que é o ponto, né? Eu acho que vai dar certo dessa forma. Vou selecionar. Então ppp ponto ppp, repetindo aqui 2. Pronto. Então digita a senha aqui, repete aqui e já era. Agora clicamos em confirmar. Lembrando, tá? Muito importante isso. Você anota essa senha em algum lugar. Caso você seja solicitado a digitar ela novamente. E aqui é o nome de usuário. Você pode alterar esse nome de usuário também. Eu vou deixar de mim mesmo,
mas você pode alterar. E essa senha eu estou te fornecendo porque não tem importância, eu vou alterar ela depois mesmo, então não tem importância vocês verem. Mas não vai copiar essa senha, tá? Não vai ficar nem um pouco seguro se você colocar essa mesma senha aqui. Vou clicar em confirmar. Como você pode ver aqui, as duas senhas estão iguais. Posso clicar nesse olhinho aqui para mostrar. Daí eu vou clicar em confirmar. Agora a gente vai o que? Testar, né? Eu vou colocar, mirar a lâmpada aqui para baixo para vocês não verem nada que não possa ver aqui. E vamos testar. Clico aqui. E olha só, lembrando, não estava funcionando, tá? Essa lâmpada aqui não estava conectando nem a pau. Ela até estava conectando localmente, mas ela não, quando você tentava passar ela para o Wi-Fi mesmo, não conectava. E agora está aí conectada. Aqui está a tela do PC, uma imagem péssima, mas também, se é uma câmera de segurança, não precisa ter uma imagem que preste também. É isso aí. Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal. E se você tiver mais alguma dúvida acerca desta lâmpada aqui, se estiver enfrentando mais algum problema nela aí, se você tiver tendo dificuldade para colocar cartão de memória, para conectar a internet, ou para conectar a nuvem, comenta aí abaixo, que eu posso fazer um vídeo futuramente mostrando como que faz esses procedimentos, ok? É isso, muito obrigado por assistir, se inscreva, deixe seu like, compartilha, comente e até a próxima, valeu, fui!